Hoje falaremos da morte do Papa Francisco. Será mesmo o último Papa? Após a sua morte, o seu falecimento, o mundo entrará numa espécie de apocalipse caótico que será justamente o fim dos tempos? Pois é, muitas dessas controvérsias vêm surgindo ao longo dos tempos, de que esse Papa de fato simboliza o fim da Igreja Católica e o início de uma era de passagem dos tempos muito turbulenta, especialmente segundo a profecia de São Malaquias, que lá no século XIII disse que haveriam mais 112 papas. Portanto, o Papa Francisco foi exatamente o Papa número 112, ou seja, tendo mais um Papa, essa profecia cai por terra, e não tendo, tudo aquilo vai de fato se concretizar. Mas veja, é muito improvável que que não haverá um conclave agora, que esse Papa será o último. E isso é um ponto muito importante ser dito. Por quê? Justamente porque o mundo, por mais que ele tenha dificuldades, ele não está acabando. Eu não vou vir aqui falar de 3 dias de escuridão, eu não vou vir aqui falar de fim do mundo, de agonia e de fazer coisas assim tenebrosas para que as pessoas fiquem amedrontadas. Nada disso. Pelo contrário, as experiências fora do corpo e algumas experiências de quase morte, de pessoas que quase morreram, foram para outra dimensão, saíram do próprio corpo e voltaram com informações, muitas delas mostram justamente o contrário, que o mundo caminha para a sua continuidade e não para que ele seja extinto, nada disso. A vida aqui está num processo de transformação, de reformas. O planeta está passando por uma grande reforma e não começou agora nem no ano 2000. As experiências fora do corpo mostram que começou lá na década de 50 do século ou do milênio passado, se você preferir. E esse processo está continuando. Sabe uma casa um apartamento, um local que está passando por reforma e de repente tem reboco para lá, tijolo para cá, é escada e tá aquela sujeira, você fala, nossa, essa casa aqui vai desmoronar. É o final, é o fim dessa casa. Mas não é. Ao final da reforma vai ficar muito melhor do que era antes. Assim é o nosso planeta. Está passando por uma reforma. E o processo do Papa Francisco, ele não necessariamente está refletindo um final dessa reforma. Não. Vai continuar ainda por várias décadas à frente, segundo as experiências fora do corpo, de acordo com pessoas e projetores mais avançados. Entretanto, veja que há muita coisa esquisita nessa história. Por quê? Primeira coisa, o Papa Bento XVI renunciou por problemas de saúde. Isso não acontecia desde lá da época de 1400 e pouco. Só que esse tipo de coisa não faz o menor sentido. Quando Bento XVI renuncia, alegando problemas de saúde e idade avançada, ele tinha 85 anos. Ele viveu mais 10 anos até, finalmente, poder passar para outra dimensão, vamos colocar assim. Por que o Papa Francisco não fez o mesmo? Olha, eu estou com problema de saúde, vou renunciar, que venha outro Papa. Porque isso é politicagem pura. Que a Igreja Católica pode estar ruindo de dentro para fora, isso pode até ser notório. Porque ali, para a pessoa que analisa de uma forma menos crédula, menos emocional, sabe que ali está tendo muito jogo de poder. Tornar um Papa emérito, um Papa renunciar para outro assumir, imagina só nos bastidores o quanto que não teve de problema, né, de quererem um Papa mais simpático, que seja mais alinhado com outras ideologias políticas. Enfim, quando entra a política, especialmente nessas questões de cunho religioso, só dá M, só problema. O que aconteceu aí? Então, Papa Francisco não renunciou, não quer renunciar, foi até o fim, como deve ser, mas a política está ali, corroendo. Caso você não saiba, tem o próprio banco, o Banco do Vaticano, que tem uma série de denúncias de corrupção. Olha, o crente, o fiel, ele nunca quer parar de pensar sobre isso, né? Mas, não, é normal. O Papa, por exemplo, Francisco, ele fez algumas coisas que não agradaram, então ele foi também combatido por muitos, claro, com certeza. Vários pontos que ele tentou reformar, visto pelos progressistas dentro da religião como algo positivo, e para os tradicionalistas como se ele tivesse, de fato, abrindo as portas e acabando já com a tradição. Então, o peso do que ele carregou como Papa é muito forte.
para qualquer pessoa, porque é uma carga de uma ideologia que está ficando para trás. Está ficando, porque tem ideias que não cabem mais no mundo atual, tem processos dogmáticos que a própria ciência já mostra que não fazem muito sentido. E quando você tem uma expansão enorme pelo mundo e você se diz o dono da verdade e o seu dogma não pode ser atualizado porque é a verdade absoluta, você cria problemas que obviamente vão se tornar cada vez maiores com o passar do tempo. Por isso que todo o processo político é no intuito de querer angariar mais pessoas jovens, novos públicos, justamente para que ela não vá gradualmente morrendo, se extinguindo ou perdendo a essência. Mas ali dentro que está o grande problema, porque você não pode mudar muito, porque tem um tradicionalismo que é engessado, e toda pessoa que quer ter algum tipo de melhoria, de avanço, ela vai ser altamente combatida. Mas não apenas por isso. Você ser o representante máximo de uma linha ideológica que tem os seus problemas, tem os seus lados patológicos, doentios, é terrível. Vamos pensar, por exemplo, naquela palavrinha que começa com Pedro e termina com filia. O quanto de casos absurdos no mundo todo, é quase que um processo sistemático, que já de denúncias, e que não são casos isolados, é um negócio assim, barra pesadíssima. O Papa Francisco tentou mudar alguma coisa? Suavemente, tentou alguns processos. Não, agora tem que obrigatoriamente falar, né? Tentou algumas medidas ali, mas que ainda foram pífias, foram pequenas, que não resolveu o problema, porque a essência desse caso é muito pior, é muito mais emblemático. Então, quando a gente fala de uma personalidade que foi importante na sua época, por questões de tentar ter um lado maior, por outro lado, ele foi também o exemplo daquilo, a vitrine de um paradigma, de uma caracterização da realidade que cada vez se torna mais distante de como as pessoas vivem, sentem e também de como elas pensam. Portanto, a morte dele simboliza, antes de mais nada, uma nova oportunidade para que a gente possa sair para ter um alento em relação a uma vida talvez menos tradicionalista, uma vida mais voltada para a evolução. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu sou contrário à Igreja Católica? Não, acho que toda igreja, toda religião, ela faz parte da humanidade e a humanidade não tem maturidade para viver ainda sem nenhum tipo de dogma nesse sentido. Mas significa que ela é a solução de todos os problemas? Claro que não, de forma alguma, pelo contrário. Quanto mais a pessoa tem experiências fora do corpo, experiências voltadas para o autoconhecimento, mais o indivíduo percebe que certas linhas acabam atuando como muletas. Sim, uma muleta, que é uma muleta que para alguns já se torna indispensável. Se a pessoa não consegue caminhar, é importante uma muleta? Claro que é, porque sem aquilo ela vai poder ter dificuldade de locomoção. Mas, no entanto, quando você já caminha bem, faz sentido você andar de muleta? Não, muleta é para quem precisa. Mas você começa então a entender, interagir com seres mais evoluídos, ter a comprovação da vida após a morte, reencontrar o seu guia, o seu mentor, o seu amparador, rever parentes falecer, tanta coisa dá para fazer com os fenômenos parapsíquicos, ou com a sensitividade, enfim, que o indivíduo ele percebe que muitas vezes é uma muleta pela qual ele não se sente mais adequado, não se sente mais. Agora, o grande problema que está nesse meio da morte dele não é o fato das pessoas deixarem ou não a religião ou como é que as coisas vão ser daqui para frente. Como eu falei, a política ela impera fortemente. O próximo Papa que vai substituir, né? Porque tendo o próximo Papa, aquela profecia de São Malaquias já vai para o buraco, já era, e mostra que na verdade era só mais uma profecia que fazia as pessoas terem o quê? O medo da morte, o medo do apocalipse. Esse lado sombrio que aterroriza tantas pessoas e de modo inútil. Quantas pessoas já passaram ali com medo do ano 2000, da virada, disso, daquilo, de repente você percebe que não tem nada disso, não tem nada desse processo.
É só mais um meio de conquistar fiéis pelo medo. Ó, se você morrer, você não vai para o reino do céu, hein? O fim dos tempos está chegando. Então, são apenas formas de manipulação. Agora, não foi só São Malaquias que fez isso daí, né? Por exemplo, olha só, tem algumas que eu separei aqui, ó. Tem a vidente também, Mirjana, lá da Bósnia, que ela relatou, né? Que ó, o último Papa reinará em um tempo de grande escuridão antes do triunfo do meu imaculado coração. Então, alguns falam também que tem a ver com o Papa Francisco. Acho que não. Profecias do Terceiro Segredo de Fátima, lá de 1917. Também fala de um bispo branco que poderia ser o fim do papado, né, que seria alguém que faria reformas controversas. Poderia ser, mas não acho também que é. Nostradamus fala em algumas centúrias que o grande pastor será tirado no tempo de grande luta. Roma perderá o seu chefe, eleito de forma controversa. Então, o Papa Francisco foi eleito de forma controversa, porque não era pro Bento XVI ter renunciado nem lascando, né? Então, é possível. Então, essa fala de uma crise, mas também Nostradamus é muito aí aberto. Nostradamus ele tem muitas interpretações, né? O próprio Padre Pio falou que haveria um grande caos que um Papa enfrentaria antes do fim dos tempos ou do fim da própria igreja. Outras videntes, como Maria de La Salette, né, que teria uma grande apostasia na igreja. Enfim, estamos caminhando para o final dos tempos? Não, estamos caminhando para o final da inocência das pessoas. Quando você começa a ver que uma linha que era para ser dedicada ao bem comum e à transmissão do pensamento positivo, daqui a pouco tem aquilo, né? Tem a Pedro que termina com filia, tem sempre o dinheiro por trás, tem bancos envolvidos, tem segredos não contados. A Biblioteca Secreta do Vaticano tem um monte de coisa que eles sabem que acontece, que é real, mas que eles jamais vão admitir para o público deles. Temos uma linha com histórico de perseguição a bruxas, magos e qualquer pessoa que pudesse ter algum tipo de sensitividade no passado, como se essa pessoa representasse algo negativo ou demoníaco. Quantos sensitivos hoje, veja, quantas pessoas que se bloquearam fortemente para ver, para sentir, para sair do corpo na vida atual, porque no passado foram trucidadas, foram destruídas fisicamente e psicologicamente por perseguidores que queriam fazer reformas e queriam levar o mundo ali com mão de ferro. E muitas pessoas pensaram, mas espera aí, eu não quero mais sair do corpo, eu não quero mais ter evidência, eu não quero mais ter conexão nenhuma com outras dimensões. Por quê? Porque isso me fez mal. Tiraram a minha vida, me torturaram, fizeram algo negativo contra mim. Eu não quero mais ter isso. A pessoa fica cravada dentro dela que se ela voltar a ter algum tipo de sensitividade, de parapsiquismo, de mediunidade que seja, ela vai se sentir em perigo. Os tempos já passaram, mas internamente é como alguém traumatizado. Que ela quer fazer algo, mas ela não consegue. Por quê? Porque o peso do passado ainda está machucando de forma atual. Aquilo representa uma espécie de perigo. Mesmo imaginário, mesmo longínquo, mas é um tipo de perigo. Portanto, nós precisamos o quê? São de pessoas mais antenadas com a sua essência. O próprio termo espiritualidade ainda fica algo muito aberto em relação a várias linhagens e vertentes, mas o fato é que quanto mais tivermos pessoas voltadas para a autoexperimentação, para o auxílio aos demais, para de fato a abnegação fraternal, isso sim é um ponto muito mais importante. Claro, atualmente no Brasil, em vários locais, temos uma onda de religiosidade que é até mesmo comum, especialmente quando se passa com processos de dificuldade econômica, com certas incertezas sociais, com crises em relação às próprias instituições, não é mesmo? É normal as pessoas se virarem para um lado mais espiritualizado porque o tempo é difícil. Entretanto, o próprio Papa Francisco foi acusado de muito nesse sentido porque recebia muitos comunistas, ditadores com um sorriso no rosto e certos outros políticos mais democráticos, vamos colocar assim, com uma certa não tanta simpatia como ele tinha por certas outras por outras lideranças, vamos colocar assim, mais ditatoriais. Mas veja, nós precisamos o quê?
substituir, dentro do possível, a crença pela experiência. Uma pessoa que tem uma experiência fora do corpo, você pergunta, você acredita em experiência em vida após a morte? Ela não acredita, ela sabe porque ela esteve lá. Mas o papel de toda a igreja e o próprio Papa quer ser o quê? O intermediário entre você e as outras dimensões, ou entre você e a vida após a morte, o intermediário entre o céu e a terra. Talvez a maior crise que o ser humano passa um dia é entender que não precisa de intermediário. Não precisa disso. Qualquer pessoa tem o poder dentro de si. Basta utilizar técnicas, basta utilizar certas metodologias, mas qualquer um, sem exceção, não precisa necessariamente de um intermediário. Qualquer um pode ir por si próprio, interagir com outras dimensões e com esses seres que existem na vida após a morte, que nos ajudam até mesmo na nossa vida, no nosso processo geral. Portanto, a grande crise que as linhas ideológicas, religiosas estão passando e vão passar é justamente esse. Das pessoas poderem compreender que elas próprias têm autonomia. O poder está dentro de si. E quando você delega para o intermediário a responsabilidade da sua vida, quando você entrega para ele, sabe, ó, toma aqui, responde por mim, me guia, diga o que é certo. Veja, se eu errar, a culpa é sua. Você está me dizendo qual é a verdade absoluta. Mas eu não vejo a hora, claro, talvez tomara que ainda em vida eu consiga ver isso, de que a própria medicina, a ciência vai poder confirmar, olha, de acordo com a experiência de quase morte, por exemplo, nós comprovamos que a vida não termina aqui. Mas a comprovação científica ela vai desagradar em muito várias linhas dessas. Por quê? Pergunta para o Papa. O Papa, existe experiência fora do corpo? Né? Se pudesse perguntar para o Papa Francisco. Não sei se alguém já perguntou, não me lembro dessa pergunta, mas qualquer Papa que você perguntasse. Existe experiência fora do corpo? Existe memória de vida passada? Existe conexão com o cosmos, expansão da consciência além do corpo físico? Não, não. Sempre a resposta é não, não existe, isso não. Já vi vários vídeos, né? Eu conversei com várias pessoas que falam, não, esse tipo de coisa não existe. Não está na Bíblia, não existe. E aí você vê que as pessoas vão ficando realmente para trás, porque falta atualização. E é muita pretensão se denominar como sendo a verdade absoluta do universo. E aí de repente você descobre, você tem tecnologias que falam, peraí, o mundo para vocês não tem menos de 20 mil anos? Como é que a gente consegue comprovar que o universo tem bilhões de anos? Isso não é teoria, isso não é achismo, isso é comprovação. O universo tem bilhões de anos. Como é que fica isso? Ah, mas então sempre vai ser não adianta. Essa briga, quem vai levar pior é a parte só filosófica, só da crença, da fé, porque ela se baseia em nada, ela se baseia só naquilo que ela quer que seja verdade, enquanto o outro lado segue o caminho dos fatos, da razão, e não significa que a ciência não vá dizer que não existe vida após a morte, não. Ela talvez consiga algum dia comprovar que esse tipo de coisa existe, mas havendo algo assim, eu tenho certeza que vai ter talvez a maior crise que a sociedade pode passar, porque muitos vão falar, não, mas o meu papa, o meu rabino, o meu pastor, sei lá quem me governa, quem é o meu guru, se ele falar que não existe, eu não admito nada disso. Então, vamos ficar sempre nesse processo, né? Vai ter uma crise enorme, porque você vai ter que... Não, quem sou eu para acreditar na ciência? Eu acredito na palavra divina, quando na verdade não é bem assim. Não é bem assim. Então o cargo de Papa está em aberto atualmente. Vamos ter um novo conclave. A profecia de São Malaquias será mais uma profecia que será datada, que será extinta. A igreja continuará seguindo seus passos, talvez mais aberta, talvez mais tradicionalistas, não sabemos. Agora, nesse próximo conclave, que é a escolha do Papa, nós teremos uma visão muito clara de como é que está a política ali dentro. Será que eles estão mais para o lado da abertura? Será que eles estão mais para um lado tradicionalista? Porque, inclusive, não se iluda, tá? Lá dentro, na escolha do Papa, eles fazem palestras, eles se apresentam, cada um fala o que quer, cada um, sabe, expõe o seu lado, é feito um debate mesmo para saber
quais as ideias mais fortes do grupo, quem é a pessoa que representa mais aquelas ideias. E é uma escolha absolutamente política. Não vem uma luz de Deus falando, né? Escolha essa pessoa, não. Tudo é o contexto político do momento. E baseado na geopolítica que a gente tem atualmente, né? Com a esquerda perdendo força basicamente no mundo todo, e com certas ascensões mais recentes dentro da geopolítica atual, como é que a igreja vai se comportar em relação a isso? Ela vai ficar com o pé no tradicionalismo, ou de um lado, vamos dizer assim, mais conservador, ou ela vai, de fato, dizer, olha, o Papa Francisco foi 10, nós gostamos desse lado de mudanças, precisamos de mudanças, e vamos embarcar para um Papa mais aberto, mais ainda que o Francisco. Então, vai ser interessante ver até onde que essa visão política, religiosa, financeira, que está tudo junto, não tem nada de espiritualidade ali, é só processo de interesse, puro jogo de vaidades e de intenções financeiras, de poder ideológico por trás. Estou curioso. Aqui, coloca nos comentários aqui, quero ver o que vocês acham. Vocês acham que o próximo Papa vai ser mais aberto? Ou vai ser um Papa completamente conservador? Qual que vai ser o saldo do Papa Francisco? Ele angariou mais para a igreja, trouxe mais pessoas, ou pelo contrário, vale a pena se fechar e voltar aos seus primórdios? Então coloque aqui, acho muito legal ver o que vocês comentam. E eu não sei se dá para fazer uma enquete aqui uma época diz que dá para fazer enquete, não em lives eu sei que dá, mas em vídeo fechado eu não sei se é possível. Se eu descobrir, porque eu tinha ouvido falar que eles iam fazer isso daí, né? Se puder, eu faço uma enquete aqui sobre você. Mas se não tiver enquete, coloque aí nos comentários que tipo de papa você acha que vai vir a partir de agora. E mais, você acha que é o último também? Às vezes fala, não, vai ser o último, vão brigar, não vai ter conclave. Eu acho, não vou dizer impossível, mas acho extremamente improvável. Tem todo o rito de passagens, eles vão fazer. Mas sei lá, você fala, não, eu acredito no São Malaquias. Esse papa é o último, a partir de agora não vai ter mais papa, vai ter caos, vai ter sei lá por quê, vai entrar numa guerra e coisas assim. Então, coloca a sua opinião, independentemente de qual seja, é sempre um prazer ouvir vocês, tá certo? E outra coisa, se você quiser ter essas experiências que eu falei, tem várias formas, você pode ler, vai estudar, tem tratado de 1000 páginas falando da saída do corpo, mas quer ganhar tempo, quer aprimorar os seus estudos, quer se desenvolver de uma forma muito mais potente e mais rápida, para isso foi criado o curso EFC, ou seja, o curso Experiência Fora do Corpo. No módulo completo, te apresento em mais de 50 horas tudo o que existe da vida após a morte, de técnicas, procedimentos, conceitos essenciais para que você tenha experiências magníficas. Você não precisa passar por uma quase morte, não precisa ter um acidente, não precisa ter algo trágico para comprovar se existe tudo isso ou não. Você, na sua casa, pode, no conforto do seu lar, ter experiências magníficas. Mas para isso, não basta ter boa intenção, não basta ter vontade, não basta pedir para os céus. Você tem que fazer a tua parte. Então, o curso é para isso. E temos 2 modalidades de curso, tá? Tem o módulo ao vivo, toda terça e quinta, às 20 horas. Perdi o ao vivo e agora? Calma, vai ficar gravado para você assistir depois. Ou tem um módulo gravado, que são menos aulas, né, chamado módulo expresso. São menos aulas, todas gravadas, e é um curso mais barato, como são menos aulas, porque são as principais, você assiste no teu tempo, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, vai lá, assiste, sabe? E não só assistir, mas é aplicar o que está feito ali. Se você só quiser ser um ouvinte, nesse caso, não adianta. Tem que reformular às vezes, um monte de coisa na tua vida, pequenos detalhes, saber as técnicas que usar, como usar, de que jeito, e aí você poder ter experiências extraordinárias. Então, essa turma agora ao vivo, enquanto eu publico esse vídeo, já começou, mas você pode entrar ainda, tá? Ou você pode esperar uma próxima turma ao vivo que vai acontecer daqui a alguns meses, tá bem? Ou quer o curso gravado, você se inscreve, recebe o link na hora e já acessa hoje mesmo, tá bem? Então fica o convite porque muitas pessoas ouvem falar desses fenômenos, ouvem falar de experiência fora do corpo, mas não fazem ideia do que isso acontece, como é que as coisas funcionam, né? E fica ali patinando e tem vontade, mas ao mesmo tempo não sabe como fazer. Não é mesmo? Então o curso é para vocês, com um grande convite. O link está no primeiro comentário fixado aqui. Olha o primeiro comentário, tem link para tudo. Inclusive, se você quiser receber aulas e mini cursos, né, gratuitos, também tem um local para você se inscrever. Inscreve seu e-mail lá. E sempre que tiver algum novo, eu vou te atualizar, mando o link por lá e já mando também os links já existentes, tá bom? Então, um convite muito legal aí para vocês, tá certo? Então é isso, eu fico por aqui.
Eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para vocês. Até a próxima. Valeu.